Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Preparação para o duelo de sábado com o Vasco. Olho na telinha nesta quarta, porque o Vasco estará em campo jogando diante da equipe do Bahia. 2 jogos adiados do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, jogadores reavaliados na toca. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta quarta-feira de treinamento do Cruzeiro agora pela manhã. Na Toca da Raposa 2 é a sequência da preparação para o duelo diante da equipe do Vasco. Jogo às 6h30, em sábado, São Januário. Antes, o Vasco em campo hoje, 7h30 da noite, tem Vasco e Bahia em São Januário e tem outro jogo também que tem para cumprir, também 7h30 em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo. As equipes aí agora vão ter a oportunidade de ir igualando aos poucos o número de jogos. Por exemplo, o Vasco vai ao jogo de número 24, não tem nenhum mais para cumprir. O Botafogo vai ao jogo de número 24, não terá nenhum mais para cumprir. O Grêmio também vai ao jogo de número 24. O Bahia ainda terá um jogo para cumprir. O desta noite será o 23º jogo do Bahia, até em termos aí de briga do Cruzeiro na Copa Libertadores, seria bom que o Bahia não vencesse a equipe do Vasco e seria bom que o Botafogo não vencesse a equipe do Grêmio. Jogos então para o torcedor do Cruzeiro acompanhar, principalmente o Vasco, que é o adversário de sábado em São Januário. Ingressos para a torcida do Cruzeiro não tem mais, hein? Os ingressos esgotaram e não só para esse jogo de sábado, hein? Para o jogo da outra quinta-feira, dia 2 de outubro, contra o Flamengo no Maracanã, a carga de 3.530 ingressos também se esgotou. O torcedor do Cruzeiro comprando muito ingresso e animado com a grande campanha que o Cruzeiro faz na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação então tendo sequência nesta quarta-feira pela manhã. Vamos aguardar informações sobre 2 jogadores, Sinisterra e Eduardo. O Sinisterra fazendo tratamento por causa do estiramento que sofreu na coxa e o Eduardo se recuperando da indisposição que acabou tirando o Eduardo de combate no jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino. Técnico Leonardo Jardim tem aí a questão da zaga para definir com a volta de Jonathan Jesus, muito provavelmente, e o restante é sem mistério, pelo menos é a base que vem atuando. Claro que com 3 treinamentos ainda, só vamos saber mesmo opções, lista dos relacionados após o treinamento de sexta-tarde na Toca da Raposa 2. Aí o Cruzeiro segue para o Rio de Janeiro. Joga no sábado diante do Vasco e retorna imediatamente depois do jogo de voo fretado. O domingo já vai ser de atividade na Toca da Raposa 2, pensando no duelo diante da equipe do Flamengo. Tá falado, pessoal? Um abraço. Você destacou como visitante também. 57. 57 como visitante, é um número muito expressivo. Nós destacamos outros números, como os números do Matheus Pereira, e como esse cara tá jogando bola e tal. E agora a gente fala aí desse Cruzeiro. Pouca posse de bola e muita bola na rede, muitas vitórias e um time contundente. Eu gostaria que você falasse disso nesta edição que está começando agora. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde aos companheiros no estúdio, a quem nos assiste. É o cenário ideal, né? Principalmente o torcedor cruzeirense que conviveu nas últimas edições, 23 e 24, com um time que criava várias situações de gols, mas tinha muita dificuldade de convertê-las. E o Cruzeiro nessa temporada é exatamente o oposto de tudo isso, né? Precisa de menos toques e é um time que a gente já mostrou aqui também, com esses dados,
isso prova que o Cruzeiro é o time mais letal do Campeonato Brasileiro. Se é o time que menos precisa de toques para fazer um gol, isso está mostrado através de estudo, não é uma opinião, né? É importante dizer, eu nem gosto, né? Claro que eu pelo menos aponto essa como a principal característica em termos do Cruzeiro sendo ofensivo, com a posse de bola, essa de menos toques para fazer um gol. Mas é importante a gente salientar também que o Cruzeiro, em jogos como o jogo contra o Red Bull Bragantino, teve mais posse de bola, um adversário que até surpreendentemente para mim acabou sendo mais defensivo do que eu esperava. O Cruzeiro também já venceu jogos assim, então, o Cruzeiro quando tem que ter a posse de bola, ele tem um pouco mais de dificuldade, tem a dificuldade que qualquer adversário tem quando uma equipe está mais retraída. Mas o Cruzeiro já venceu jogos assim com mais posse de bola, contra o Red Bull Bragantino, contra o próprio Sport fora de casa, contra o Grêmio no Mineirão, e com certeza tem uma lista, até depois que eu vou levantar, jogos no Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro teve mais posse de bola, são a menor parte, evidentemente. Todo mundo sabe que a equipe do Leonardo Jardim, a característica desses jogadores que ele conseguiu reunir, eles se sentem mais à vontade exatamente fazendo esse jogo de transição. Mas o Cruzeiro também já terminou se defendendo bastante, até com uma linha de 5, nunca vou esquecer do jogo que o Cruzeiro venceu lá no Maracanã. Fato é que essa é uma característica que salta muito aos olhos, mas é um time que vai se tornando ali no Campeonato Brasileiro, vai habilitando novas capacidades, né? A capacidade mais recente que este elenco conseguiu habilitar é a capacidade de virar jogos. Isso não é uma constante no futebol, mas é importante também uma equipe mostrar para o seu adversário que mesmo quando sai atrás, não se desorganiza, não abre mão do jogo que acredita e sabe fazer dentro de campo. Só deu mais uma valência para o Cruzeiro, né? Boa tarde para todo mundo. Essa questão que o Valor chamou a atenção, dos 2 últimos jogos, o Cruzeiro ter virado as partidas, né? Venceu o Bahia de virada, um jogo dificílimo, muito difícil. O Bahia tem uma equipe muito boa, estava muito bem na partida. É um jogo que a gente coloca que o Cruzeiro se superou de forma muito atraente, porque o Bahia vinha dominando a partida e o Cruzeiro se superou ali e conseguiu buscar a vitória. A mesma coisa contra o Bragantino, o Cruzeiro fez um primeiro tempo bem abaixo do normal, o Bragantino foi muito bem e o Cruzeiro se superou mais uma vez, então é mais uma valência para esse Cruzeiro. Na reportagem que o Gabriel fez, muito bem feito por sinal, cheio de números, cheio de pontos para a gente fazer uma análise, o Gabriel chamou a atenção para o número de cartões amarelos do Cruzeiro, né, que é muito maior do que o do Palmeiras e o Flamengo. As 3 equipes estão nessa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. E você sabe que não é uma coisa que não me incomoda, muito pelo contrário, me atrai. O quê? Porque o Cruzeiro não é um time violento. O Cruzeiro não é violento. O Cruzeiro é tático. E a falta faz parte da organização tática. É aquela faltinha, é o segurar o jogo, amarrar o jogo, é o amarrar o jogo. E isso faz parte da estratégia. Eu não estou levantando a bandeira da violência dentro do futebol. Muito pelo contrário. Eu estou em cima da estratégia. Da estratégia. É o do dominar o jogo, o do parar a partida. Então o Cruzeiro vai muito bem nesse ponto também. Porque o Cruzeiro ele não é violento, ele é estratégico. E isso também está dentro do contexto do que pede o treinador e das valências da equipe. Pode falar, Thiago. Não era para te interromper, não, Artin, desculpa, viu? Sobre essa questão do que o Gabriel trouxe, do Cruzeiro ser letal, do que o Valu trouxe, do Cruzeiro ser um time que tem menos passes para fazer gols no Campeonato Brasileiro. E aí, tô falando de estilo de jogo, tá? Por favor, me compreendam. Sabe quem era um time que tinha poucos passes para fazer gol, estatisticamente? O Real Madrid do Ancelotti. Foi multicampeão. Estatisticamente. Ele não precisava de muitos passes nas jogadas em que surgiam os gols do Real Madrid. Cara, então assim, é um dos melhores que nós vimos recentemente jogando. Era essa equipe. Então a gente olha para esse Cruzeiro hoje e vê que o caminho traçado é um caminho correto. O trabalho feito pelo Leonardo Jardim é de muita qualidade. E assim, às vezes parece pro Leonardo Jardim que o futebol é muito simples de fato, assim, né, cara?
Ele explica muito facilmente, ele simplifica muito nas entrevistas coletivas dele. Então, o futebol jogado pelo Cruzeiro não é nada muito rebuscado, né? Aquilo que, vai o ponta na defesa, o lateral constrói pelo meio, não é nada muito rebuscado. É um futebol simples, objetivo e de um time que hoje briga por títulos.